Existe um momento curioso na vida em que algo muda silenciosamente. Você para de se esforçar tanto, solta a atenção, deixa de tentar controlar cada detalhe e de repente as coisas começam a fluir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra o que não podia dominar. Relações se tornam mais leves, decisões mais claras, oportunidades surgem sem que você precise forçá-las. É quase desconcertante perceber que quanto menos você se importa, mais tudo parece se encaixar. Isso desafia tudo o que nos ensinaram. Desde cedo aprendemos que precisamos nos preocupar, prever, controlar, agradar. Que o sucesso vem do esforço constante e que relaxar é sinal de fraqueza. Mas e se essa lógica estiver invertida? E se grande parte do nosso sofrimento não vier da vida em si, mas da maneira como tentamos controlá-la o tempo todo? Essa pergunta incomoda porque aponta para algo profundo. Talvez estejamos carregando pesos que nunca precisaram ser nossos. Michel de Montaigne, um pensador atento à alma humana, percebeu isso séculos atrás. Em meio a guerras, perdas e incertezas, ele observou que o maior inimigo da clareza não era o caos externo, mas a mente inquieta que tenta dominar o futuro. Para ele, quanto mais nos afastamos do presente tentando garantir resultados, mais perdemos a capacidade de viver com sabedoria. E é justamente nesse afastamento que a ansiedade nasce. Quando você vive preso ao que pode dar errado, à opinião dos outros ou à necessidade de acertar sempre, algo se quebra por dentro. A mente se torna rígida, o corpo se contrai e a vida perde fluidez. Você reage mais do que escolhe. Corre atrás do controle, mas nunca se sente seguro. Montaigne enxergava com clareza que esse esforço constante não traz paz, apenas exaustão. Neste vídeo, não vamos falar sobre desistir da vida, nem sobre se tornar indiferente. Vamos falar sobre algo mais sutil e mais poderoso. Vamos explorar o que acontece quando você solta a preocupação excessiva, quando deixa de se importar com o que não merece tanto peso e quando passa a agir com presença em vez de medo. A filosofia de Montaigne não oferece fórmulas, mas um convite profundo à leveza. Ao longo dessa jornada, você vai perceber como a tentativa de controlar tudo cria ansiedade, como a busca por validação nos afasta de quem somos e como o desapego, longe de ser fraqueza, se revela como um poder silencioso, um poder que não força, não implora e não se desgasta tentando provar nada. Apenas age, com clareza e confiança. Talvez, ao ouvir essas ideias, você se reconheça em muitos pontos. Talvez perceba que grande parte da sua atenção vem de se importar demais com coisas que nunca estiveram sob seu controle. E talvez descubra que existe outra forma de viver, mais simples, mais honesta e surpreendentemente mais eficaz. Porque quando você para de se importar com o que não importa, algo essencial acontece. A vida finalmente começa a responder. A preocupação raramente se apresenta como um inimigo. Na maior parte do tempo, ela chega com a aparência de cuidado, de responsabilidade, de alguém que está apenas tentando evitar problemas. Você se diz que está pensando no futuro, se preparando, sendo prudente. Mas por trás dessa máscara, a preocupação vai criando tensão constante. Ela mantém a mente em alerta, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. E pouco a pouco, esse estado se torna o seu padrão interno. Quanto mais você tenta prever cada resultado, mais rígido você se torna por dentro. A mente passa a ensaiar cenários, diálogos, decisões, tentando antecipar erros antes mesmo que eles existam. O corpo acompanha esse movimento, contraindo, acelerando, perdendo o ritmo natural. O que parecia cuidado se transforma em ansiedade silenciosa. E essa ansiedade não te deixa agir melhor, apenas te deixa com medo de agir.
É nesse ponto que a preocupação começa a sabotar exatamente aquilo que você tenta proteger. Isso se manifesta de forma clara no trabalho, nos relacionamentos e até nas decisões mais simples do dia a dia. Você pensa demais antes de falar, mede cada palavra, tenta agradar, evitar conflitos, não desagradar ninguém. No trabalho, o medo de errar paralisa a criatividade. Nos relacionamentos, o excesso de cautela cria distância. Na vida cotidiana, decisões simples se tornam exaustivas porque tudo parece carregar um risco oculto. Montaigne observou esse padrão com uma lucidez impressionante. Para ele, o problema não estava nos acontecimentos futuros, mas na tentativa constante de dominá-los mentalmente. Ao tentar controlar o que ainda não existe, o ser humano se afasta do único lugar onde pode agir com verdade, o presente. E quando a mente abandona o agora, ela perde o contato com a realidade. Passa a viver em projeções, hipóteses e medos. Uma mente fora do presente não age com clareza. Ela reage tentando se defender, se antecipar, se proteger de dores que talvez nunca cheguem. Essa reação constante cria decisões baseadas no medo, não na percepção real da situação. E decisões tomadas a partir do medo raramente são boas. Elas são estreitas, defensivas e quase sempre excessivamente rígidas. Quanto mais você tenta segurar tudo, mais cansado fica. A preocupação exige vigilância constante, como se você precisasse estar sempre pronto para intervir. Isso consome energia, foco e até alegria. Aos poucos, viver se torna uma tarefa pesada, cheia de tensão desnecessária. E, ironicamente, mesmo com todo esse esforço, a sensação de controle nunca vem. Montaigne entendia que tentar dominar o futuro é uma forma sutil de perder o presente. E perder o presente é perder a única coisa que realmente está nas suas mãos. Quando você não está aqui, agora, você não percebe nuances, não escuta com atenção, não responde com sabedoria. Apenas reage tentando sobreviver a algo que ainda não aconteceu. E talvez a pergunta mais honesta seja esta: quanto da sua preocupação realmente resolve algo e quanto apenas te afasta de si mesmo? Porque ao tentar controlar tudo, você não apenas perde o presente, mas também abre espaço para um outro peso silencioso surgir. Um peso que não vem do futuro, mas do olhar dos outros, da necessidade de aprovação e do medo constante de julgamento. Exatamente o que vamos explorar no próximo tópico: validação, julgamento e o peso de se importar demais. Grande parte do nosso desgaste emocional não vem dos acontecimentos em si, mas da forma como nos importamos com a opinião dos outros. Existe um cansaço silencioso em tentar parecer adequado, correto, interessante ou forte o tempo todo. Você passa a vida ajustando gestos, palavras e escolhas para evitar julgamentos. E sem perceber, começa a viver em função de olhares externos que mudam de humor, valores e expectativas constantemente. O medo de parecer errado, fraco ou inadequado se infiltra nas decisões mais íntimas. Você evita dizer o que pensa, reprime desejos, escolhe caminhos mais seguros apenas para não ser questionado. Esse medo não grita, ele sussurra, mas sua influência é profunda. Ele molda comportamentos, limita experiências e cria uma sensação constante de que você nunca é exatamente suficiente. Montaigne compreendia que essa busca por aprovação é uma armadilha sem saída. Ele sabia que agradar a todos é impossível e que tentar fazer isso cobra um preço alto demais. Quando você vive tentando ser aceito por todos, acaba se afastando de si mesmo. E quanto mais você se afasta, mais frágil se torna sua identidade. O resultado é uma vida vivida em adaptação contínua, nunca em verdade. Pouco a pouco, você começa a editar quem você é,
corta partes que julga inadequadas, suaviza opiniões, esconde dúvidas, exagera certezas, cria versões de si mesmo para cada ambiente. Mas essa edição constante gera uma desconexão interna difícil de sustentar. Você já não sabe onde termina a expectativa do outro e onde começa o seu desejo genuíno. O paradoxo é que quanto mais você tenta se moldar para ser aceito, menos autenticidade transmite. E as pessoas, mesmo sem perceber, sentem isso. Não enxergam confiança, enxergam esforço. Não sentem presença, sentem tensão. O respeito que você busca fora começa a se dissolver justamente porque não nasce de dentro. Montaigne via a liberdade como um estado interno. Para ele, a opinião alheia só tem poder quando você entrega esse poder. E essa entrega acontece de forma sutil, quando você passa a medir seu valor pelo aplauso, pelo reconhecimento ou pela aprovação. Nesse ponto, você já não vive, apenas responde às expectativas externas. Quando você deixa de se importar excessivamente com o julgamento, algo começa a mudar. Não porque as pessoas param de opinar, mas porque a opinião delas deixa de comandar suas escolhas. Você se torna mais inteiro, mais coerente, mais tranquilo. E essa tranquilidade comunica força. Não uma força agressiva, mas uma presença firme e silenciosa. Mas soltar o peso da validação não significa se fechar para o mundo ou desistir de agir. Existe uma diferença profunda entre indiferença e desapego. E é justamente essa distinção que revela um tipo raro de poder interior. Um poder que Montaigne compreendia muito bem e que nos leva ao próximo ponto. Desapego não é desistência, é poder silencioso. Parar de se importar não significa abandonar sonhos, metas ou relações. Também não significa se tornar frio, distante ou indiferente à vida. O desapego de que Montaigne falava é mais sutil e mais profundo. Ele não propõe o abandono da ação, mas o abandono da obsessão. É a diferença entre caminhar em direção a algo e se arrastar até lá com medo de perder. Quando você se apega demais ao resultado, sua mente se contrai. Cada passo passa a carregar uma expectativa pesada. O corpo entra em estado de alerta, a respiração encurta e a clareza diminui. Você já não age com naturalidade, age tentando garantir um desfecho específico. E quanto mais tenta controlar esse desfecho, mais tensão cria no processo. Montaigne defendia agir com dedicação, mas sem apego. Fazer o que está ao seu alcance com presença e intenção, e depois permitir que a vida responda. Ele compreendia que o excesso de expectativa distorce a percepção. Você deixa de enxergar o que está acontecendo de fato e passa a enxergar apenas o que teme perder ou não alcançar. Quando a atenção é solta, algo curioso acontece. A mente clareia, o corpo relaxa e as ações se tornam mais simples e precisas. Você fala com mais verdade, decide com mais intuição e reage menos por impulso. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de lutar internamente contra cada possibilidade de erro ou frustração. Esse estado de desapego não elimina os desafios, mas muda a forma como você se relaciona com eles. Em vez de ver obstáculos como ameaças ao seu valor, você passa a vê-los como parte do caminho. Isso devolve leveza às decisões e flexibilidade às escolhas. E flexibilidade é uma forma silenciosa de inteligência. O paradoxo que Montaigne percebeu é que quanto menos você tenta forçar a vida, mais ela parece cooperar. Não por magia, mas porque suas ações deixam de ser guiadas pelo medo. Quando você não está desesperado para provar algo, sua presença se torna mais estável. E essa estabilidade cria confiança, tanto em você quanto nos outros. Desapego é poder, porque ele não depende de controle externo. Ele nasce de uma segurança interna que não exige garantias. Você continua agindo, sonhando, construindo, mas sem se perder no caminho.
sem transformar cada resultado em um veredicto sobre quem você é. Isso libera energia, foco e uma sensação profunda de liberdade. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a se encaixar. Não porque você desistiu de se importar, mas porque parou de se importar com o que não merece tanto peso. Quando você solta o excesso de controle, abre espaço para algo essencial surgir. E é a partir desse espaço que podemos voltar ao início e compreender com clareza o sentido de tudo isso. Ao longo dessa reflexão, fica claro que grande parte do nosso sofrimento não vem daquilo que acontece, mas da forma como nos relacionamos com o que acontece. Tentamos controlar o futuro, moldar a opinião dos outros e garantir resultados como se isso fosse possível. E nesse esforço constante, perdemos algo essencial: a presença. Montaigne percebeu que viver em guerra com a incerteza é viver em tensão permanente, e que essa tensão nos afasta da clareza e da leveza. Quando você para de se importar excessivamente, não é a vida que se empobrece, é a mente que se alivia. Você continua agindo, sonhando, construindo, mas sem o peso de precisar que tudo saia exatamente como o planejado. Essa mudança interna transforma a forma como você responde aos desafios. Em vez de reagir com medo, você passa a agir com consciência. E essa diferença, embora sutil, muda tudo. Soltar o controle não é desistir da responsabilidade, é abandonar a ilusão de domínio absoluto. É reconhecer que há coisas que escapam à nossa vontade e que isso não nos enfraquece. Pelo contrário, nos torna mais adaptáveis, mais atentos e mais humanos. Montaigne nos lembra que a verdadeira força não está em endurecer diante da vida, mas em desenvolver a capacidade de fluir com ela. Quando você deixa de se importar com o julgamento, com a necessidade de agradar ou com a obsessão pelo resultado, algo se reorganiza por dentro. Suas escolhas se tornam mais coerentes, suas relações mais honestas e suas ações mais naturais. Não porque você parou de se importar, mas porque passou a se importar com o que realmente importa. E isso cria uma sensação profunda de liberdade. Talvez o maior paradoxo seja este. É justamente quando você solta o excesso de controle que a vida começa a se alinhar. Não por sorte, não por mágica, mas porque suas ações deixam de ser guiadas pela ansiedade. Você se torna mais presente, mais inteiro, mais disponível para o que o momento pede. E a vida responde melhor à presença do que à obsessão. Agora, vale uma pausa sincera. O que você está segurando com tanta força que já começou a te cansar? Que expectativas, medos ou preocupações você carrega como se fossem indispensáveis, quando na verdade só te afastam do agora? Talvez a resposta não esteja em fazer mais, mas em soltar um pouco. Em confiar mais na sua capacidade de responder ao que vier. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe nos comentários uma situação em que, ao soltar o controle, as coisas começaram a fluir de forma inesperada. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a enxergar esse caminho com mais clareza. E se você quer continuar explorando ideias que ajudam a viver com mais leveza e presença, não se esqueça de se inscrever no canal. Às vezes, tudo o que precisamos para que a vida comece a dar certo é parar de se importar com o que nunca esteve sob nosso controle.